Bom dia a todos. Que a graça e a paz do Deus Trino seja com você, com sua família também. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa palavra nessa manhã. Se você tiver caneta, anote esses textos. É uma pena não dar para falar tudo. Mas Deus ministrou uma palavra muito forte no meu coração, eu queria compartilhar com você nessa manhã. Jeremias capítulo 13 e Jeremias capítulo 25. Essa palavra é para todos nós nessa manhã, por isso, no nome de Jesus, eu gostaria de pedir a sua atenção. Eu vou estar lendo apenas alguns versículos dos dois capítulos. Jeremias capítulo 13, a partir do verso 8, a palavra de Deus nos diz assim: Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los, e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não deram ouvidos. Escutai e inclinai os ouvidos, e não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza a escuridão. E agora eu queria ir a Jeremias capítulo 25. Jeremias capítulo 25, a partir do versículo 15. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: Toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor, e dei a beber a todas as nações, às quais o Senhor me tinha enviado. E o verso 27. Pois lhes dirás: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Bebei, e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis a levantar-vos por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar do copo da tua mão para beber, então lhes dirás: Assim diz o Senhor dos exércitos, certamente bebereis. E o verso 29, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar. E ficareis vós totalmente impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Palavra do Senhor. São dois textos proféticos de Jeremias. Antes mesmo de Judá ser destruído pela Babilônia, Jeremias já predisse o santo e justo juízo da parte de Deus. Todos os escritos do profeta Jeremias, grande parte deles falam de destruição da parte de Deus. Mas num determinado momento dos seus escritos, Jeremias também vai falar de um novo pacto que Deus vai fazer com o homem. Mas esse pacto, preste atenção nisso, esse pacto só virá após
a santa e justa justiça da parte de Deus. E olhando para esse contexto, desses textos em que eu li, nessa manhã, dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu volto novamente a fazer uma pergunta que eu já venho fazendo aqui há um bom tempo. Como está a sua vida hoje diante de Deus? O capítulo 13 de Jeremias, os primeiros versículos que eu li, fala a respeito de um cinto de linho. Num primeiro momento, Deus manda o profeta comprar um cinto de linho e usá-lo sobre o seu corpo. Logo depois, Deus manda que o profeta esconda, guarde esse cinto de linho sobre a penha, sobre a rocha, próximo ao rio Eufrates. E num terceiro momento, Deus manda o profeta ir buscar esse cinto de linho. Só que quando o profeta vai buscar o cinto de linho havia se apodrecido. E da mesma forma Deus fala, da mesma forma que esse cinto se apodreceu, eu farei apodrecer a soberba de todos aqueles que não me obedecem. Porque uma vez que não obedecemos a palavra de Deus, estamos sendo soberbos para com Ele. Muitas das vezes a gente gosta de dizer e vestir uma carapuça de cristão, e dizer que somos crentes, que somos servos e servas de Deus, simplesmente pelo fato de dizer que acreditamos no sacrifício da cruz. Mas você sabe o que significa o sacrifício da cruz? Não é olhar para uma parede e ver um Deus que é vivo, pendurado num pedaço de madeira. Ele já desceu de lá. E sobre isso também Jeremias está falando aqui. Não é olhar para um Cristo que é ressurreto, que morreu pendurado num madeiro, por mim e por você, mas que não foi em vão. Dizer que é salvo, não basta simplesmente dizer que é, porque acredita no sacrifício da cruz. Em primeiro lugar, a gente tem que viver o sacrifício da cruz. E viver o sacrifício da cruz implica em entender o que Cristo fez lá. Quem foi ofendido, queridos, foi Deus. Quem foi ofendido, quem passou pelo escárnio, foi o próprio Deus. E Deus moeu, Deus esmagou o seu Filho unigênito, por amor de mim e por amor de você. Um amor que não é correspondido. Esse amor não é correspondido. Deus está dizendo isso na sua palavra nessa manhã. E a prova de que Deus moeu, esmagou, essa expressão não está saindo da minha boca, ela vem da palavra de Deus, Isaías capítulo 53, versículo 10, se eu não me engano. Se você tiver caneta também pode anotar. Isaías 53, 10. Deus teve prazer em esmagar, em moer o seu Filho unigênito, por amor de todos nós. Mas o homem, pela sua soberba, ele não tem reconhecido esse amor. E o segundo título que eu li, o segundo capítulo, que é o capítulo 25 de Jeremias, fala da taça da ira de Deus. E a taça já está se enchendo. E essa taça já está transbordando. Porque a ira de Deus está muito próxima. Como cristão também, como crente, muitas das vezes, a gente gosta de bater no peito e dizer que vai para o céu. Deixa eu te dizer uma coisa. Em Deus, deixa eu te dizer uma coisa, o céu só é céu porque Deus com toda certeza está lá. O céu só é céu porque com toda certeza Deus está lá. E isso é uma grande verdade. Mentira é quando falamos o contrário. O inferno só é inferno porque Deus não vai estar lá. E sabe o que é inferno? É a ira de Deus. O inferno significa a santa e justa justiça da parte do Senhor, quando essa justiça vier sobre a vida de todo homem, de toda mulher, que não respeita e que não vive o princípio da palavra de Deus. Eu poderia citar aqui uma lista de exemplos. Exemplos esses que vão narrar o comportamento de muitos homens, de muitas mulheres, principalmente nos dias de hoje, mas o nosso tempo não nos permite isso, que está aqui nesses dois textos que eu li. Por isso eu disse no início, anote esses capítulos e estude em casa.
você vai compreender muito do que o Senhor está falando com você nessa manhã. Como está a sua vida hoje? Como está a sua vida hoje diante de Deus? Falando em justiça de Deus, falando da taça da ira de Deus, sabe como eu consigo ver a presença de Deus, a pessoa de Deus diante de nós? Com seus dois braços estendidos, com suas duas mãos estendidas. Com uma mão, o Senhor está segurando a sua justiça. Com uma mão, o Senhor está impedindo a sua justiça de chegar até nós. E com a outra mão, o Senhor está acenando para nós, nos chamando ao verdadeiro arrependimento. Só que os braços do Senhor estão cansados, porque a soberba é grande, a falta de respeito é muita, a falta de respeito é tamanha, chega a tal ponto, chega a ser vergonhoso, porque quando a palavra de Deus está sendo lida, falada, muitos conversam, muitos brincam, muitos dão risadas. Não é o homem. Eu já falei isso aqui, você não precisa temer o homem. Tenha temor pela palavra de Deus que tem sido falada aqui de segunda a segunda. Até porque o que tem mantido esse lugar de pé não é simplesmente o esforço e o trabalho da sua mão, mas a misericórdia de Deus. Mas o cálice está se enchendo. O cálice está transbordando. Jeremias capítulo 25 nos fala a respeito disso. E eu falava dos braços cansados do Senhor, que com uma mão Ele tem impedido a sua justiça de chegar até o homem, e com a outra mão Ele tem convidado o homem a vir à sua presença, para adorá-lo, para se arrepender, mas os braços do Senhor estão se cansando, e um dia esses braços irão cair. E aí a justiça chegará até mim, até a você. E aí, o que tens preparado, para quem será? A palavra de Deus nos faz essa pergunta. O que tens preparado e para quem será? Eu espero no nome de Jesus que você tome posse dessa palavra. Porque você já leu também Gálatas capítulo 3, versículo 10? Em algum momento você já parou, e eu vou encerrar nesse versículo. Em algum momento na sua vida você já parou para estudar Gálatas capítulo 3, versículo 10? Em Gálatas capítulo 3, verso 10, a palavra nos diz assim: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Não basta conhecer, tem que viver o que se diz conhecer. Só assim alcançaremos a Jerusalém celestial. Se afaste da soberba, se afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus, se afaste do pecado. Como eu disse aqui algumas sextas-feiras atrás, o pecado na minha e na sua vida deve ser um acidente, ele não deve ser um bichinho de estimação. Se afaste de tudo aquilo que tem te afastado de Deus, porque o tempo está próximo, o cálice está se enchendo, a justiça de Deus vai ser derramada. A justiça de Deus precisa ser derramada. Ela vai ser derramada. Isso é cumprimento da palavra de Deus. E quando Deus fala, Deus não falha. Deus te abençoe em nome de Jesus.